Figuras de linguagem são aquelas coisinhas que a gente não sabe se ama ou se odeia. Porque se você usar muito bem uma figura de linguagem, você vai estar sendo o cara. Você vai ser assim, aquele cara que, nossa, esse cara, ele é um bom escritor, caraca. Mas se você acidentalmente empregar uma figura de linguagem do jeito errado, aí você vai ser um cara criticado, vão falar, esse cara ali tá tendo um probleminha aí na sua escrita, na sua atividade, no seu ofício. E isso nem é só para escritor, tá? É mesmo para o estudante que está lá fazendo seu textinho dissertativo argumentativo, que está escrevendo a sua resposta na provinha. Qualquer pessoa que precisa escrever, seja um escritor, ou seja um estudante, ou seja qualquer outra pessoa, tem que saber usar muito bem as figuras de linguagem a seu favor. Então hoje eu vou falar novamente das figuras de linguagem, mais especificamente de duas figuras de linguagem que são muito perigosas, mas também podem ser muito legais. A primeira figura de linguagem que eu vou apresentar hoje é a anáfora, que é só um nome mais difícil para repetição. Eu já falei bastante aqui no Abra Janela sobre a repetição, sobre como ela pode ser ruim. Também dei uma dica de como você pode fazer para driblar se você está sempre repetindo uma certa palavra ou uma expressão, que é usar o dicionário de sinônimos. Então você pode dar uma olhada nesse vídeo também se você ainda não conferiu. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre essa figura de linguagem e sobre quais momentos que a gente deve usar e quais momentos que a gente deve evitar. Principalmente quando a gente está querendo dar um tom poético, um tom mais literário, um pouquinho de estética. É legal a gente escolher uma determinada palavra e repetir ela, mas ela tem que soar bem essa repetição, tem que ficar bem claro que é uma repetição intencional. No texto narrativo tem alguns momentos que a gente vai ter que ficar sempre repetindo. Principalmente quando se trata de alguma questão ficcional em que você deu nome a alguma coisa. E se você deu nome a essa coisa, você não tem pra onde correr, não é? Por exemplo, a magia de Mirais chama mana ou magia essencial. Se eu quiser me referir a essa magia, eu não vou ter outra opção se não falar mana ou magia essencial. E eu vou ter que ficar alternando ali. E daí, óbvio, que se eu estiver falando sobre essa magia, eu vou ter que ficar falando magia essencial, magia essencial, magia essencial. Não tem muito pra onde correr, mas também dá um efeito legal, dá um efeito meio científico. Então, ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado para não ficar repetindo uma palavra sem perceber e sem querer e ficar aquela coisa cansativa para o seu leitor, você também pode usar a anáfora, a repetição, ao seu favor para deixar o seu texto mais interessante, mais esteticamente agradável. E a segunda figura de linguagem que eu vou falar, que também serve mais para questões poéticas e estéticas, é o famoso pleonasmo. Você provavelmente já ouviu falar que não se deve dizer subir para cima, descer para baixo, aquela coisa toda de redundância que é o pleonasmo. Para mim, uma das piores situações de pleonasmo, ao invés de ser subir para cima e descer para baixo, é entrar para dentro e sair para fora. Só para esclarecer para quem não entende por que isso é uma redundância, eu vou explicar. Entrar, quando você está entrando em algum lugar, já é para dentro desse lugar. Você não tem como entrar para fora, certo? Então, entrar já é para dentro. Você está dizendo a mesma coisa duas vezes. Só que se engana quem pensa que o pleonasmo está completamente vedado das nossas vidas e que a gente não pode usar de jeito nenhum. Um bom escritor, um bom poeta, principalmente, sabe muito bem usar as redundâncias a seu favor. Uma das situações mais comuns é reforçar uma ideia. Até no dia a dia, quando a gente está querendo explicar uma coisa para uma pessoa, essa pessoa não entende, a gente vai lá e reforça essa ideia, sendo redundante, falando mais de uma vez e insistindo naquilo realmente. Aí, mais cedo eu estava estudando para gravar o vídeo, eu peguei o meu ladrão de raios e falei, vou abrir aqui numa página e tentar achar algum exemplo de pleonasmo. Falei, é ruim que eu vou achar de cara assim. A primeira frase que eu bati o olho fala, então você vende anões. Aí eu pensei, ok, isso pode ser considerado de certa forma um pleonasmo, porque essa é a cena que o Percy, Grover e Annabeth chegam lá no Empório de Anões. Um lugar chama Empório de Anões. O lugar está cheio de anões. E aí ele fala, então você vende anões. É o que? Ele está puxando o assunto, usando uma informação óbvia, uma conclusão que ele teve ali, mas puxando o assunto ali com a tia Amy. E uma coisa muito interessante nessa cena é que é usada como uma questão de pista e recompensa. Ali, insistindo nessa questão de dar atenção às estátuas, dar atenção aos anões ali, o Rick Riordan, na verdade, ele tá deixando uma pista dizendo que tem alguma coisa errada com esses anões, tem alguma coisa errada com essas estátuas.
Então também, se você insistir muito numa ideia e ficar redundante ali, fazendo um certo tipo de pleonasmo, você também pode deixar claro para o seu leitor alguma pista, alguma coisa que mais tarde ele vai descobrir por que você estava insistindo tanto naquela ideia, naquele objeto, naquela cena. Claro que existem várias maneiras, várias estratégias para a gente usar o pleonasmo, a anáfora e várias outras figuras de linguagem ao nosso favor. Então pense nisso e tente pensar sempre em evitar as figuras de linguagem quando elas estão sendo usadas de uma forma errada e quando estão sendo usadas principalmente sem perceber, que é quando você acaba caindo no erro, e ao mesmo tempo tente usar essas figuras de linguagem ao seu favor, empregando elas de forma inteligente ao longo da sua escrita. E essa foi a dica de hoje, pessoal. Até o próximo vídeo. Ou é uma ideia nova que eu tô trazendo, ou é uma ação nova que eu tô trazendo que não tem nada a ver. Então é só você ir mediando aí de acordo com o que você vai falar, com o que você já falou, e dividindo as suas ações, suas frases, os seus períodos em pequenos grupinhos que são os seus parágrafos. E foi essa a dica de hoje. Até o próximo vídeo.